Alô, Baixada Santista, Ação em Reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, ao meu lado, o arqueólogo Manuel Gonzalez, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e a presença também do Marco Antônio Melhado, ele que é diretor comercial do Grupo Aliança e vai conversar com os nossos telespectadores até sobre um assunto importante que são os planos de saúde. E eu tenho certeza, primeiro a bomba da Dilma, né, que quer transformar o país, não é? Ela deu uma declaração, eu achei bastante significativa, né? Hoje pela manhã, na abertura do Seminário Empresário em Paris, a presidente Dilma Rousseff declarou que seu objetivo é fazer com que o país seja de classe média. Para isso, ela citou dados dizendo que foram criados 17 milhões de novos empregos e, com isso, o aumento da elevação de renda dos mais pobres. No caso, cerca de 16 milhões de famílias que saíram da condição de extrema pobreza. Dilma garante que em até 20 anos vai conseguir atingir este objetivo, tendo como estratégia investimentos em infraestrutura na economia. Antes da gente falar sobre esse assunto, uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostra que 8 entre 9 das maiores operadoras de plano de saúde com atuação em São Paulo não cumprem prazos máximos para marcação de consultas estabelecidas pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A resolução da ANS de dezembro de 2011 fixou o prazo máximo para marcação de consultas, exames e cirurgias. Para consultas básicas como pediatria, ginecologia e obstetrícia, o prazo máximo é de 7 dias, descontado o dia em que a marcação foi feita. Para nutricionista, 10 dias. E para outras especialidades como endocrinologia, 14 dias. Os planos não estão conseguindo atender a demanda de usuários, Marco? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Augusto, veja bem, vai da maneira com que se enxerga esse tipo de problema. O que a ANS determina é, você tem que ter até 7 dias, por exemplo, a consulta para pediatria, abaixo disso seria pronto-socorro. Mas ele não determina o médico. O que acontece em cidades de médio porte ou cidades do tamanho da nossa, é que a pessoa já tem um conhecimento do médico e ela vai lá procurar o doutor Augusto. E o doutor Augusto, quase com certeza, vai ter uma agenda mais longa, então ela não consegue cumprir. Se você entra numa situação onde você tem prontuário eletrônico, que o prontuário do paciente já está todo digitado, ela marca a consulta com um pediatra, ela vai chegar lá, vai ter um pediatra para atender o filho dela. E vai estar o prontuário eletrônico em tela e ele vai atender. Mas o usuário normalmente não quer esse tipo de atendimento, é um atendimento que o usuário acaba reclamando. O próprio médico, alguns médicos reclamam porque dizem que termina a relação médico-paciente. Entendeu? Então, assim, eu sou atendido hoje por um ortopedista, colocou o meu caso em tela, meu prontuário em tela, e amanhã eu volto, ou daqui a 30 dias eu volto, eu sou atendido por um outro ortopedista que vai ver meu caso em tela. Essa situação, nós já tivemos, né, brasileiro, nós já tivemos problema, por exemplo, para implantar o caixa eletrônico, porque a gente gosta dessa relação pessoal, né? A gente tem essa relação, essa necessidade de ter essa relação pessoal. Então, eu acho que essa é uma conta que dificilmente vai fechar. Porque você não vai conseguir que o Augusto trabalhe lá, o doutor Augusto trabalhe 48 horas e atenda uma quantidade enorme. O mundo dele é finito. Lógico. Então, não tem como. Agora, na grande maioria, nas especialidades, eu acredito que as operadoras estão atendendo. Sem contar essa questão de falta de médico, essa situação toda que a gente vive no país. Isso existe? Pediatria, por exemplo. Particular, existe a falta de médicos? Isso que algumas especialidades? Algumas especialidades, sim. Eu acho assim, a tendência, a pediatria sofre uma escassez de profissional no mercado no Brasil como um todo. Eu, na época, 2 anos atrás, estava trabalhando em Brasília. Os pediatras ficaram uma semana praticamente só atendendo urgência e emergência, porque são tão poucos e uma classe bastante unida, eles conseguiam até fazer esse tipo de movimento. Por quê?
O médico, normalmente, até em virtude, é tudo uma consequência, né? Do valor da consulta, não está no nível que o médico quer, não está no nível que ele precisa que esteja, ele acaba indo para especialidades que possuem procedimentos. E a pediatria é consultório. Entendeu? Então, assim, essas especialidades que são puramente consultório, elas, o profissional, quando vai saindo, ele parou de procurar um pouco essas residências. Então, você vê aí uma queda muito grande em pediatria. Ô Manuel, boa tarde, obrigado pela participação. Você teve dificuldade com as suas filhas de pediatra na época que elas ainda já estão em idade de pediatra? Não, uma está. Uma está. Encontra essa dificuldade? Você, como pai, encontra essa dificuldade? Tá. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Marcos. Olha, não encontra porque a pediatra das minhas filhas é uma pediatra excelente, sempre nos atende numa emergência. Então, por exemplo, liga para o consultório ou liga direto para o celular dela. Quando ela está de plantão em algum hospital, ela fala: olha, Milene, traz as meninas aqui em tal hospital que eu estou de plantão agora. Então, nunca tive problemas. Agora, problemas com exames, eu já tive recentemente. Por exemplo, a minha filha mais nova, eu já vou entrar nessa questão do atendimento, mas, por exemplo, minha filha mais nova teve que fazer um exame de vista, passou uns 3, 4 meses, ela precisou ir num outro médico que pediu o mesmo exame. E aí o meu plano de saúde não aceitou fazer o exame. Porque faziam 4 meses que já tinha se passado e precisava 6 ou 7, 8 meses para fazer outro. Então, por sorte, a oftalmologista, que também é amiga nossa, fez o exame e falou: olha, então quando der o prazo, então você vem aqui e passa a carteirinha para que o exame seja validado. Então, se não é essa questão, que aí eu concordo com o Marcos, quando você tem o seu médico preferencial, seja pediatra, oftalmo, seja qual especialidade for, geriatria, ginecologia, você vai e marca diretamente nesse profissional. E às vezes você, dependendo do seu problema, você até espera. De repente é um exame de rotina, não são 7 dias que pede, por exemplo, pediatria, bem, mas não é uma coisa que está tendo problema, é só um exame de rotina, está 15, 20 dias, acaba esperando, né? Porque você quer aquele médico. Agora, quando você cai em alguns pronto-socorros ou alguns hospitais específicos de operadora, que é o que nós temos aqui em Santos, algumas delas, aí fica um pouco dificultado por essa questão. Você passa por vários médicos, não o médico que atende, tem o seu caso em particular e não tem esse acompanhamento. Acaba vindo um outro médico acompanhar o seu caso, que eu também concordo com o Marcos. Eu acho que não funciona dessa forma. Você quer a pessoalidade, principalmente na medicina, né? Se você não, se o ser humano já tem problema com a impessoalidade num caixa eletrônico, né? Hoje em salas de bate-papo, onde você não tem mais uma convivência de amigos, então imagina na questão médica. Cada hora você ser atendido por uma pessoa, realmente isso, no ponto de vista pessoal, e o ponto de vista pessoal na medicina é muito importante. Porque quando você não tem confiança no médico, ou quando você não se sente bem sendo atendido por aquele profissional, isso acaba refletindo até no seu próprio tratamento. E na questão da falta de médicos, nós estamos com um problema grave, né? Esse ano, mais de 50% dos recém-formados em medicina não passaram no CREMESP, que é o exame do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Alguns, inclusive, entraram na justiça questionando, né? Sim, mas foi 56%, né, Augusto? É um número significativo dos recém-formados. Está igual o da OAB lá, tá igual mais de 80% não passa. Mas o problema é que ele pode Isso não... é grave, né? Só que a OAB a gente não pode trabalhar, né? Então, mas o problema é que mesmo reprovando no CREMESP, ele vai poder tirar o CRM e trabalhar. Sim. Então, a briga é que venha a se tornar dessa maneira. Então, eu acho que mas é preocupante, é um fator de Eu acho que o ciclo vicioso que nós estamos vivendo hoje na saúde é complicado. Então, tudo isso, plano de saúde, a questão das reprovações, a questão de atendimento, eu acho que é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado. Você acha que o médico deveria passar por uma avaliação igual da OAB, mas com o resultado validando ou não o seu CRM? É que veja bem, Augusto, vamos, assim, não existe, eu não vejo uma profissão mais importante do que a outra, não por aí, mas eu estava escutando a Rádio Bandeirantes, naquele pulo do gato, logo de manhãzinha, e ele fez uma consideração bastante importante. Quando você vai a um advogado e você chega lá com um processo, você me entrega um processo, fala: Augusto, eu vou estudar, vou dar uma olhada e eu volto
a falar com você daqui uma semana, ok? A gente marca e eu volto a falar com você. Quer dizer, eu tenho um tempo para estudar. No caso da medicina, se você chega lá com uma dor no pronto-socorro, eu não tenho essa semana para estudar. Então, assim, o critério de avaliação de um médico que tem que ter uma resposta rápida naquele momento e a resposta para o tratamento, ela é muito maior do que no próprio advogado. Eu sou advogado, a gente sabe disso, é uma semana, 15 dias para poder estudar um caso e dar retorno. Para você não falar nada de bate-pronto ou ter uma análise não correta. Então você tem isso. E nós sofremos esse tipo de exames, 20%, 25% realmente que que são portadores da OAB. O médico não, ele tem que dar a resposta rápida. Eu só queria voltar um pouquinho, só para assim, é que nós estamos aprendendo a usar, eu acho que a tendência nossa de utilização da saúde, ela deve mudar um pouco. Primeiro assim, a gente é acostumado a conversar com o vizinho falar, eu fui um neurologista e é bacana para a sua dor de cabeça, eu quero marcar uma consulta direto ao neuro. Quer dizer, nós ainda não estamos acostumados a trabalhar com um médico que já tivemos no passado, que é o médico de família ou o clínico geral, que esse seria o correto. Você tem um clínico geral ou um médico de família, que você tem aquela confiança, eu preciso fazer um exame de oftalmologia. Você vai para o oftalmo e volta para o teu médico. Você vai para um gastro e volta, vai para um neuro e volta para o teu médico. Ele tem o teu histórico. O especialista é de uma maneira diferente e vai cada vez mais raro, porque não cresce em número de médicos do jeito que cresce a população. Essa é uma tendência a ficar mais complicado. Com relação ao exame da tua filha, desculpa só entrar nesse aspecto. Existem algumas situações em que a operadora trabalha, ela tem um corpo de médicos por trás que, por exemplo, você vai ter que fazer uma ressonância magnética, expor o paciente a uma carga de raio-x enorme. Você passa no médico lá no Dr. José, ele te faz uma ressonância. Você vai para o João e o João olha e fala, não gostei da ressonância que foi feita em tal laboratório e te pede outra. Você está sendo exposto novamente a uma carga de raio-x enorme, entendeu? Então, assim, existem uns prazos que são considerados porque não muda nada naquele período o exame. Muitas vezes é porque o médico não tem ou acha que aquele laboratório ou outro é melhor e por isso acaba pedindo 2 vezes e a operadora, ela breca. E breca até por uma questão de custo também. Né? Custo e a própria saúde do paciente. Desculpa ter voltado, mas é que são aspectos que eu achei... Eu acho que essa questão há uma denúncia, né, de que as operadoras obrigam os médicos a não pedirem muito exame. Isso, muitos médicos já comunicaram isso, né, já disseram isso. Na verdade, nós criamos uma condição no Brasil de plano de saúde. Né? Quer dizer, nós já discutimos isso aqui uma ocasião. Você paga um valor por mês. Né? Eu tenho conhecidos que já me disseram assim, pô, eu pago todo mês... R$ 1.000. R$ 1.000 por mês. Aí, eu não uso. Aí o cara, quando usa, ele gasta R$100 mil. É lógico que não compensou o que ele pagou todos esses porque é pecuniário, né? Concorda? Na verdade, o plano de saúde não deixa de ser uma empresa que ela arrecada, aplica no mercado financeiro, né? O ganho dela na compra e venda de serviços, acho que até empata se bobear. Né? Nos Estados Unidos, o sistema americano ele é mais coerente. Você contrata o que você imagina que você vai usar esse ano. Né? Olha, é um seguro, como um seguro de carro, né? Exatamente. Esse ano... Quero uma importância segurada de R$1 milhão. E aí, a sinistralidade é até mais fácil de você prever. Então, o sistema brasileiro, e a gente enfrenta que problemas no mercado hoje? Operadoras que vendem planos a R$40, R$50, que é lógico que não vão conseguir dar atenção. Segundo, a qualidade de exames, em alguns lugares é péssima. O atendimento médico. Tanto é que as operadoras, como o Manuel falou, criaram as suas unidades. Ela contrata um médico, põe lá num prédio, e você vai lá e é atendido lá por aquele médico que está lá de plantão. Então, acho que o sistema de saúde vai também passar por uma revisão
do que realmente serve para nós. Você tem razão. A operadora acabou verticalizando, né, que o mercado chama como verticalização. Ele verticalizou o serviço, quer dizer, ele trouxe o serviço para dentro de casa, justamente por isso. Ele contrata um médico, CLT, X mil reais por mês como salário, e ele fica sentado lá 8 horas para atender. Se ele atender 10 consultas, ele ganha aquilo. Se ele atender 30 consultas, ele ganha a mesma situação. Aí ela tem realmente, ela acaba fazendo um gerenciamento, número de exames, consulta, o que é pedido, o que não é, que tipo de exame está sendo pedido, quantos pacientes estão sendo atendidos, ou resolutividade do médico, isso tudo ela acaba medindo. Porque a conta é aquilo que você falou, Augusto, ela é muito justa. E ela é bastante justa ou muda isso logo, ou essa conta não vai fechar. Né? Paciente, médico e operadora. Se essa relação não mudar, a gente já falou isso aqui, inclusive, essa conta não vai fechar, porque você vende um plano de saúde e você não sabe quanto você vai gastar em cada paciente. Isso é uma situação. A outra é que esses que vendem por R$40, por R$35, eles têm que começar a vender muito, é aquele efeito, né, de pedalar. Não pode parar de pedalar, tem que vender, 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 porque se em média você tem 10 pacientes que pagam para um internar, se ele faz nesse custo de R$45, R$50, ele vai ter que ter 30 pacientes que pagam para um internar. Então ele tem que vender muito e não parar de vender. O dia que essa bicicleta murchar o pneu, ele entra em desespero. Ele trava. Mas o que também tem que ser avaliado, Augusto, Marco, telespectador, que o que acontece nos dias de hoje? Por exemplo, você fica 30 anos sendo atendido pelo SUS. 30 anos, 35 anos. E aí, de repente, você adquire uma certa estabilidade e um plano. O que você vai querer fazer? Exame. Concordo? Eu estou falando do perfil da população brasileira. Eu posso só te interromper, você me desculpa? Claro. É o seguinte, exatamente o que você falou, que eu discuti outro dia com um taxista. Você falou, olha, eu fiquei 35 anos usando o SUS e aí eu comprei um plano de saúde. Se nós tivéssemos a concepção de seguro, como vida, então teu filho nasceu, você faria plano de saúde, previdência e seguro de vida. Ou seja, pagaria desde pequenininho para essa criança, você não teria o risco. O que a gente começa a fazer? 40 anos, vou ter que fazer exame de próstata daqui a pouco. Eu preciso fazer isso, eu preciso ter um plano de saúde. Aí você entra justamente no período de risco. Entendeu? Porque a gente não vem fazendo isso desde pequeno. Desculpa, mas esse é o problema de adequação. Ainda mais os 40 anos para o homem. São problemas cardíacos, é problema de próstata. Então, você adquire o plano para quê? Para você falar, opa, eu cheguei numa idade que eu não consigo mais ficar aguardando o SUS. Então, eu vou fazer esse exame. Então, eu acho que os planos de saúde ainda não conseguiram se adequar a essa realidade do pessoal que está indo. Veja, não estou criticando, eu acho que todo mundo tem que ter acesso à saúde de qualidade. Mas falando, esse pessoal que está migrando do SUS aos planos de saúde, recentemente, eu acho que tem que ter uma adequação dos planos para poder estar absorvendo essa quantidade expressiva de exames, de consultas que está acontecendo numa avalanche cada vez maior. Até porque a 9656, que é a lei que nos regulamenta, nós somos saúde suplementar, ok? E o Estado, até por ser inoperante, ele acaba passando todo o serviço do Estado para a operadora. Então, daqui a pouco a operadora, além de o medicamento já está em discussão e deve sair medicamento para a operadora ter que... Vai ser vacina, vai ser... Quer dizer, ele começa a tomar um papel de Estado, e isso eu tive numa reunião da ANS até um tempo atrás, eu acabei falando. Falei, eu tenho todas as obrigações de uma concessionária de serviço. Uma energia elétrica, água, tudo. Só que eu não tenho os benefícios de uma concessionária. Eu não tenho financiamento do BNDES de uma concessionária, eu não tenho funcionamento do Banco Mundial de uma concessionária, eu não tenho área protegida, quer dizer, o operador de energia elétrica, aquela área dela, do gás, aquela área dela. Então eu não tenho área protegida, quer dizer, eu não tenho um mercado meu, mas eu tenho todas as obrigações. Esse descompasso. Você percebe que na saúde nossa, nós estamos com alguns descompassos. Importância assegurada, sem limite, uma série de regras de atendimento e mais essa situação de assumir o papel do Estado. Isso não é um risco para a sobrevida dos planos? Eu acho grande, Augusto. Tanto é que você vê uma diminuição
de planos de saúde no país assim, a olhos vistos, né? Eu quando trabalhei na ANS em 2001, 2001, você tinha 3.000 operadoras. Hoje, se tiver 800 no Brasil todo, 900 mil, é por aí. Mas aí se tem esse risco, aí é uma dúvida, né? Então por que a empresa americana comprou a Amil, né, por bilhões? A Amil tem uma quantidade de hospitais muito grande. Tá. A Amil tem hospital... Então não é só questão do plano. Só em Brasília, a Amil tem 8 hospitais. Então é mais do que simplesmente a operadora de... E pode ter uma certeza, eles não vão continuar nesse sistema. Tanto é que lá fora, eles trabalham somente com coparticipação e eles devem fazer isso aqui. Ou seja, como é que é coparticipação? Você paga R$100 pelo seu plano de saúde por mês, tá certo? Só que você coparticipa com algum valor no que nos procedimentos que você vai fazer. Então, eu quero marcar uma consulta. Você está me lembrando um japonês da Nipomed, não é? Você lembra desse plano? Lembro, mas aí era cartão de desconto, né? Cartão de desconto. Você vai pagar uma taxa de R$1.000, se você dividir por 12 meses é R$90 por mês, você vai pagar R$1.000. Depois você vai pagar R$9,42 a consulta. Aí você tem uma tabela de referência. É isso aí. Mas já tem uma operadora que está fazendo isso. Não, todas elas têm um produto de coparticipação, né? Só que a gente não está acostumado. O brasileiro não está acostumado. E é um produto que não vende, entendeu? A discussão agora... Nos Estados Unidos existe o coparticipação, é isso? A grande maioria é coparticipação. Até para não acontecer aquela situação seguinte. Eu tenho 5 filhos, tenho que marcar consulta no pediatra para o mais velho, consegui falar com o médico, já marca para os outros 4, que assim vai todo mundo de uma vez só. Se você tem que pagar R$9,42 por consulta, vai só quem está precisando. Entendeu? Então a coparticipação ela tem um fator de moderação muito maior do que a receita, a parte pecuniária. E economicamente mais viável. Sim, economicamente mais viável porque você tem um fator moderador. Enquanto você tem que a Organização Mundial de Saúde preconiza que você tem que ter 6 consultas por pessoa por ano. Então, quando você monta o cálculo atuarial, você vê a massa e você mais ou menos calcula isso, 6 consultas por ano. Você monta o preço nisso. Se começa a fazer esse tipo de atendimento, quebra a tua estatística. Então, quando você coloca esse fator moderador, que a pessoa tem que pagar R$9, R$10 ou R$11 por consulta, ela vai levar só quem precisa. Então, aí você consegue chegar no nível. Mas eu acho que até mesmo para nós, será que não reduz o custo? O custo-benefício para a população, de uma forma geral? Reduz porque exatamente por você ter o fator moderador. Então, você tira, da faixa de, tira por a exemplo, questão do excesso. Né? O cara vai internar, ele vai, vamos supor, custe uma diária, vou chutar, R$50. E aí ele vai pagar alguma coisa para uma internação, uma UTI, uma CTI, não é assim? Na internação, Augusto, a 9656 não permite que você tenha a coparticipação. Mas nos Estados Unidos funciona assim? Sim, você tem. Aqui não permite. Aqui o que a nossa coparticipação, né, depende da operadora, por exemplo, é R$250, é fixo. Mesmo que você gaste muito mais, a internação, como a pessoa está debilitada, existe uma série de situações, a coparticipação ela é menor. Nos exames em gerais, daí para baixo... Quem vai mandar na Amil? Os americanos ou o próprio presidente da Amil? Ele fica por 2 anos, né? E ele vai ter uma cadeira, né, no conselho, na administração. Né? Então você acha que a Amil foi vendida... Até porque eles não podem ser dono, né? A Constituição não permite. Então, possivelmente a Amil tenha sido vendida mais pela sua estrutura física do que pelo plano em si. Eu acredito que sim. A Amil tem... Ela é uma das maiores operadoras hoje com um número de vidas grandes. Só em Brasília 8 hospitais? Eles conseguem trabalhar... Eles trabalham muito o que eles chamam de cross-selling, quer dizer, eles têm outros produtos que eles podem usar esses 3, 4 milhões de usuários para vender o seguro de vida, ou eles começam a fazer esse tipo, quer dizer, eles começam a tirar rendimento. Eles realmente não é uma operadora só de saúde, né? Eles são operadoras de benefício, né? Então eles têm outros tipos de benefícios que eles acabam encaixando aí. Você acha que foi o passo para uma globalização da área da saúde no Brasil? Se você pensar em operadora nacional, quem que ficou, né? Hoje você tem as Unimeds,
né? Você tem e que se as Unimedes se unissem, né, e ficasse uma única singular, que são várias, né? Vocês têm aqui Guarujá, Santos, São Paulo, ficasse uma única singular, seria a maior operadora do mundo, né? Mas você tem as Unimedes, você tem uma Intermédica, que está em São Paulo, e depois, não tem mais Medial, não tem mais a Você está PASP. falando operadora de saúde, não seguro saúde. Seguro você tem a Bradesco, Sul América, Porto Seguro que está voltando, né? Estava meio quietinho, mas agora está dando uma reanimada nesse sentido. Marítima, que continua no mercado, e a Allianz. E a Unimed, né? Tem seguradora. Tem a Unimed Seguros também, né? Então aí você tem essa questão de seguradora de saúde, que aí o perfil é diferente, é por reembolso, é livre escolha, é outro perfil. Quando você vem para a parte de planos de saúde, quem que você tem? A Mil, a Medial, a Mil comprou, a MESP, a Mil comprou, você tem Intermédica, e depois abaixo disso você vai ter o quê? Santa Helena, Blue Cross. Planos menores, né? Bem menores. Você tem uma Intermédica aí com 1 milhão, daí para baixo, menores. Qual é a posição? Fora as locais, né? Aí é outra Qual história. é a posição da ANS hoje? Ela tem uma atuação ativa? Você acha que ela atende às necessidades do mercado consumidor? No sentido de regrar e de fiscalizar? Não, eu acho que não. Eu acho assim, a ANS, ela não tenho partido, não é isso, mas na época que o Serra estava como ministro da Saúde, a ANS tinha uma postura diferente. Muita gente não gostou do Serra naquela época, mas ele tinha, e o Fernando Henrique tinha uma postura diferente com as agências reguladoras, né? Eu acho, no meu ponto de vista, o PT, ele influenciou muito os cargos das agências reguladoras. E nesse quesito, quando você começa a colocar a parte de política no cargo de agência reguladora, você sai do técnico e vai para o político. E aí a agência sofreu. Acho que a agência perdeu muito. A agência tinha ótimos profissionais e que acabaram saindo até em virtude disso. Desse viés político, né? Bom, isso é uma crítica em todas as agências reguladoras, há críticas quanto ao viés político. Sim, até a própria ANEEL, você vê os problemas todos, até com problema de erro de cálculo de imposto, né, que diz que esse imposto vai ter que ser trazido de volta para a população, né, alguns bilhões de reais. Você tem o problema da ANAC, né, que não consegue resolver toda essa questão da aviação. Então, acho que as agências reguladoras, de uma forma geral, foi igual o Marcos falou. A partir do momento que passou para o cunho político, ela perdeu as suas peculiaridades técnicas que vêm prejudicando o próprio desenvolvimento e das regulamentações de cada área do Brasil. Então, enquanto não voltar a ser técnica, as agências, nós vamos ter, com certeza, todos esses problemas que nós estamos tendo hoje. Mas vamos fazer um breve intervalo, Fabinho? Vamos lá? Fabinho que torceu pro Timão hoje, né? Hoje foi jogo treino, né, Manuel? Hoje só foi para sentir o frio, para sentir o frio, né? Não está acostumado a jogar nesse frio. Agora nós já sabemos como é o frio, vamos trucidar os ingleses que não brinquem em serviço. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço para os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Sempre registrar aí a excelência no atendimento do restaurante Boqueirão Express Grill. Quero agradecer aqui um e-mail do telespectador Moésio Rebouças. Ao lado do Parque Anilinas, há uma placa que indica readequação e manutenção da unidade de acolhimento masculino. E ele critica aqui o que ainda não foi terminada a obra. Está aqui registrado o e-mail do Moésio Rebouças. Quem nos apoia também, os meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. Eu tenho uma telespectadora, a Fátima. Ela está reclamando da situação do Colégio Oswaldo Justo no Morro da Vila Fátima. Está pedindo uma atenção, uma maior atenção por parte da administração da escola. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E olha, o João vai estar aqui na segunda-feira falando das atividades do Incatep. Incatep, que é o único centro de excelência portuária que tem reconhecimento garantido pela Marinha. São cursos de última geração que com certeza conseguem elevar a qualidade do trabalhador portuário, hoje muito exigida. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, ele afirmou que o Ministério Público deve investigar as declarações feitas pelo Marcos Valério e que teve conhecimento oficioso, não oficial, do teor do depoimento. Perguntado se as denúncias devem ser investigadas pelo Ministério Público, foi objetivo. Creio que sim. E aí envolveria a investigação do presidente Lula. A situação realmente começa a apertar lá para o Marcos Valério. Mandar um abraço também aos meus amigos do Jornal da Orla, grande Edson Carpentieri. Carpentieri que foi para o Japão, está torcendo lá para o Corinthians, vai assistir domingo, não é? Às 8 da manhã. Domingo vai ser uma festa, né? Vai ser uma alegria muito grande, contagiante, porque afinal de contas, a maior torcida do mundo, torcida corintiana. Os caras fazem essas contas, e o Manuel do Flamengo, mas olha, com certeza a nação corintiana é infinitamente maior. Era só ver hoje no estádio. Era só ver hoje no estádio. Parecia um Pacaembu. Parecia o Pacaembu. Não é? Fácil. Que legal. Foi o calor mesmo, como se nós estivéssemos no Brasil. É verdade. Olha, o time está redondinho, hoje foi um jogo treino, mas domingo, né, Rubinho? Vamos. O Rubinho, que é torcedor fanático do Corinthians, falou que vai estar lá. Falou para mim, o Rubinho até viu, Manuel, o Rubinho me confidenciou, ele fala que é santista, mas o coração dele é corintiano. Né, mas você vê a expressão dele hoje. Ele não tem o perfil do corintiano. Sim, olha a felicidade que ele está hoje. Faná, ele estava falando para mim a escalação do Corinthians de 77, pô. Eu fiquei impressionado, um menino tão jovem. Que coisa, né? E o Fabinho que vai torcer pro Corinthians. Falou que ia torcer pro Corinthians. Você falou, não, domingo eu sou Brasil. Não é isso? Não é Brasil? Se é Brasil, é Corinthians. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fica aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Hoje com a presença do Marco Melhado e também do meu amigo Manuel Gonzalez, falando aqui, primeiro bloco, falando bastante sobre a questão dos planos de saúde, da operação. Mas, Manuel, qual a sua opinião? Como é que você viu a declaração da Dilma quanto à intenção de que nos próximos 20 anos, Dilma garante que em até 20 anos conseguirá isso, que eu não entendi muito bem. Será que o plano é ficar 20 anos no governo? No poder, aliás? Eu, do jeito que as coisas estão indo, eu duvido que ela fique todo esse tempo. Mas se você vai, então, aumentar uma classe exponencialmente, como ela está falando, você vai acabar achatando outras. E o que nós estamos vendo na questão dos planos econômicos que estão sendo feitos hoje pelo governo não estão dando grandes resultados como eles esperam. Nós temos queda do PIB, nós temos queda da produção industrial, apesar de você ter aumentado a questão dos empregos, você não tem a questão técnica, a questão de capacitação, os salários não estão hoje adequados à realidade, então você teve a baixa da Selic para tentar diminuir o spread bancário, mas esse mês foi provado que as taxas de juros voltaram a crescer para o consumidor final, a redução de IPI para a linha branca e para os automóveis também não surtiram grandes efeitos. Teve uma queda na venda esse mês. Inclusive, né, só os carros esse mês que aumentou um pouco, mas por quê? Porque está se falando que vai terminar o IPI agora em 1º de janeiro. Então, a política econômica do governo hoje está muito falha. Tudo bem que as pessoas falam, porque a crise mundial está afetando o Brasil. Eu não vejo dessa forma, Augusto. Eu acho que desde a época do FHC houve uma melhora na questão econômica, o Lula veio acompanhando toda essa questão, mas por algum motivo que eu não vejo a crise internacional, a nossa economia vem dando alguns sinais de enfraquecimento. Então, e essas intervenções de Banco Central, as intervenções dos planos econômicos, eu não vejo que está melhorando a vida do brasileiro. Então, não sei exatamente o que mais o governo vai fazer para poder trazer toda essa classe pobre para essa classe média. Foi que nem eu falei, vai ter que ter alguns achatamentos para que se consiga isso. Então, ela vai fazer o quê? Vai achatar a classe alta e a linha de pobreza. Você não vai conseguir trazer todo mundo para a classe média. O que vai acontecer com a linha de pobreza? Vai ficar mais pobre do que já está? Porque para você inchar uma classe, você vai ter que tirar das outras. Então você vai poder ter um cinturão de pobreza muito maior do que nós temos hoje. Então essa previsão para 20 anos, eu acho que tem que ser muito bem revista e tem que ser revisto também todos esses planos de Bolsa Família, esses planos todos voltados para essas bolsas populares, eu acho que também tem que ser revisto, Augusto, porque toda essa questão sempre ganhou corpo e não é assim que você consegue transformar a classe pobre em classe média. Você tem que dar emprego, você tem que dar capacitação, você tem que fazer a economia girar. Quando eles falam que muita gente saiu da linha de pobreza, nós não podemos esquecer que isso foi um acontecimento gerado pelos programas sociais, não é? Não efetivamente pelo resultado do próprio cidadão, quer dizer, ele conquistar. Não, hoje você tem os programas sociais, o Bolsa Família, né, diversos programas que dão dinheiro e que, lógico, esse dinheiro faz com que o camarada saia da linha de pobreza. Um país não cresce assim, né? O programa social, ele é um incentivo, mas ele não pode ser eternizado. E hoje tem gente que vive dos programas sociais. Eu falei, tem que ser essa questão dessas bolsas tem que ser revista. Porque vai chegar uma hora que vai inchar, e aí você vai fazer o quê? Vai parar simplesmente? Você vai cortar radicalmente? Aí de repente você vai ter uma troca. Também sou igual o Marcos, não tenho partido, mas de repente você vai ter uma troca de partido político e de repente o próximo governo que vem não é PT e resolve cortar ou mudar o sistema, aí vai falar que a culpa é do partido que mudou e não do sistema que está começando a apresentar falência. Quer comentar, Marco?
Só pegando um gancho, falando Manuel, que eu concordo bastante, nós teríamos que ter muito Incatep nesse país, puxando pela tua parte de propaganda, mas é uma verdade. Nós sofremos com essa situação de mão de obra hoje, você vê várias vagas em vários setores e o pessoal não está treinado, não tá capacitado, não tem aquela vontade de trabalhar que muitas vezes você espera que até tenha, em virtude até muitas vezes dessa quantidade de auxílio que se tem hoje. Hoje uma quantidade, ganha-se muito mais, muitas vezes, ficando em casa do que está ali trabalhando. É verdade. Porque até, complicado. Se pegar uma realidade nossa, você pega o trabalhador portuário, né, Augusto? O que nós temos hoje? Nós estamos tendo uma tecnologia cada vez maior, né, nesses novos terminais que estão chegando, e esse trabalhador portuário ainda não está capacitado, de repente, para alguns cargos técnicos que estão sendo oferecidos por esses terminais. Então, pegando até a nossa realidade aqui mesmo... Olha, o Embraport vai contratar 1.000 pessoas, declarou agora recentemente. Nenhum. Não tem. Hoje não tem. Hoje não. A Lourdes Souza do Estuário, Manuel, você não acha que as pessoas demoram para adquirir um plano de saúde porque a espera é muito grande, desde simples consultas até exames e cirurgias? Não, eu acho que a demora, muitas vezes, Lourdes, né, um abraço, é até a própria questão financeira, né, Augusto? É porque a pessoa não tem condições realmente. Às vezes aqueles 40, 50 reais de um plano mais básico, não sei hoje qual o mínimo de um plano de saúde, mas de repente 40, 50 reais que ela vai gastar para um plano de saúde vai fazer falta no orçamento final, né? Então acho que a pessoa só vai adquirir um plano de saúde realmente quando ela tem condições financeiras para isso. E a partir do momento que ela adquire, foi que nem eu comentei aqui, ela vai aproveitar e fazer todos os exames, porque está certo ela quer viver mais, a expectativa de vida é maior. Então a partir do momento que a pessoa vai adquirir esse plano de saúde, ela vai atrás realmente da sua saúde, vai querer se cuidar, vai querer fazer cada vez mais exames. Então acho que o problema realmente é a questão financeira. Depois que se adequou, vai e adquire o plano de saúde. O Antônio Carlos, do Marapé, Marco, com a chegada do final do ano, temos o aumento em vários setores, e aqui na Baixada isso vai acontecer. Você acha que os hospitais estão preparados para este aumento da população? Antônio, já tive a oportunidade de trabalhar muito próximo ao hospital, sendo diretor de um plano de saúde ligado ao hospital. O que acontece é que nesse período você tem, principalmente na Baixada Santista, você tem um aumento de utilização de ortopedista, de oftalmo, em virtude de acidentes, de areia, esse negócio todo, dermatologista, mas de uma maneira geral é até estranho. As pessoas dão uma diminuída, marcam a cirurgia para depois do Natal, do Ano Novo, fica muito na urgência e na emergência. Quer dizer, em urgência e emergência, nós estamos bastante capacitados aqui em Santa Você não acha, essa é uma discussão que eu já tive aqui com a Irmã da Santa Casa, outros setores. A Baixada Santista, ela tem a Beneficência Portuguesa, que tem um atendimento muito bom, está lá administrado pelo Ademir Pestana, tem a própria Santa Casa, mas eu escuto em alguns setores da sociedade um certo descontentamento com a falta de um hospital referência mesmo, né? Com uma hotelaria mais adequada, mais ampla. A Baixada Santista vem crescendo demais e muita gente diz que falta um hospital referência. Você concorda com isso, Marco? Que eu vejo a saúde de uma maneira diferente, a questão de hotelaria e tudo mais, eu vejo mais a questão do atendimento. Eu acho que o Dr. Messias trabalhava junto comigo na época, falava muito. A saúde não pode ter esse tipo de preconceito. Quer dizer, você pode, como é lá fora, tá o rei num quarto e o mendigo do lado, e na verdade você tem que ter um atendimento parecido, porque a questão de hotelaria vai muito mais para quem está acompanhando que para quem está doente, né? A falta de leito na Baixada Santista é igual à falta de leito hoje que você tem em São Paulo. A gente até discutiu isso. A indústria, que se chama como indústria da saúde, ela teve muito pouco investimento e a expectativa de lucratividade, como você mesmo colocou agora, porque as margens são pequenas, a expectativa de lucratividade ela é pequena também, faz com que o empresário fuja de investir nisso.
Então, há quanto tempo que você não vê a construção de metro quadrado de leito hospitalar? Então, aqui não acho que falta referência. A gente ainda está muito viciado, quem tem condições, a São Paulo, né? Mas você tem ótimos equipamentos aqui, você tem hospitais bons aqui dentro. Eu acho que tem problema de leito. Leito. Faltam leitos. Mas será que não falta também, desculpa, Augusto, a questão de institutos ou alas de especialidades para a Baixada Santista, como tem em São Paulo? Às vezes você tem institutos só que cuidam de nefrologia, de neurologia, e são, às vezes, hospitais voltados para a questão de especialidade. Falta isso aqui na Baixada Santista? É tudo uma questão de demanda, né, Manuel? Por exemplo, você abre um instituto de cardiologia, provavelmente você vai ter demanda para isso. Mas dependendo do instituto que você abra, como é que você vai manter um instituto todo, médicos, enfermagem, equipamentos e tal, esperando 1, 2, 3 casos? O HC se suporta nisso, aquele monte de especialidade disso, porque o Estado, na verdade, a América do Sul, né, acaba atendendo o paciente de todo quanto é lado lá. Você vê, a gente compara muito os Estados Unidos, nem deveríamos tanto, mas você tem hospitais lá, ou locais, cidades, que são especializados em câncer infantil. Aí vem, do país todo, vem ser tratado lá. Então isso faz o quê? Faz com que os médicos obtenham maior experiência, porque eles vão ver vários casos, faz com que os equipamentos sejam utilizados, você gira dinheiro nisso, você mantém o instituto. Agora, só aqui para a Baixada, aí sim, talvez se nós discutíssemos, e o que eu vi outro dia no jornal, inclusive, a questão da saúde, da metrópole da saúde, aí sim, aí eu acho que seria uma discussão dessa, e todos se unissem para montar um hospital diferente, para atender todo mundo, acho que faria bem interessante. Olha, o Uriel do Campo Grande, Manuel, ele está perguntando se a vitória do Corinthians hoje entrará para a história das pirâmides, por que não se dá tanto destaque para acontecimentos históricos de nossa região? O nosso centro não mereceria mais atenção? E ele pergunta para quem eu vou torcer amanhã. Né? Quem vier, nós vamos traçar, não tem problema. Agora, eu queria só lembrar que em junho, José Bonifácio completaria 250 anos. Né? Então, até o Tá na Correia me cobrou que fizéssemos programas para discutir aqui, falar da referência do José Bonifácio, patriarca da independência, e que infelizmente não tem a mesma atenção. Ariel, infelizmente, primeiro, felizmente nós temos um patrimônio tão ou mais rico do que o patrimônio egípcio. Né? Hoje o Corinthians jogou lá com o time egípcio, né? Então logo vem a questão das pirâmides, da esfinge, né? Ainda bem que nós acabamos atropelando o pessoal. Mas voltando à questão do centro, acho que falta um pouco mais de políticas públicas para a preservação do centro de Santos. Hoje nós temos problema, hoje deu para se ver estampado nos jornais, problema com lixo, a falta de educação, não só do transeúnte, mas como das pessoas que estão no comércio. Nós temos, infelizmente, um centro enfraquecido, né? Toda aquela riqueza que envolvia o centro de Santos, não só na questão dos casarões, mas também na questão do comércio. Evadiu-se, hoje nós estamos aqui com Gonzaga, com um centro consumidor, então isso acabou marginalizando. Quando eu falo marginalizando, né, são as pessoas, né, Augusto e Uriel. Você deixou de lado o centro histórico de Santos. Então nós não temos hoje grandes atrações. Assim, claro, nós temos toda a questão histórica, nós temos o trilho lá, o bonde de Santos, os casarões, mas ainda falta um pouco de perspectiva, falta um pouco de você trazer o turista mais para o centro. Só que aí você traz o turista, no domingo não funcionam as coisas, você não tem segurança, passa das 5 horas da tarde, você já tem um problema, infelizmente, dos mendigos que ocupam o local, você tem um problema de violência. Então, Uriel, eu acho que o Paulo Alexandre Barbosa, como futuro prefeito, tem que mudar a visão de política pública para a questão do desenvolvimento e da preservação do centro de Santos. Inclusive, rever
a questão do Alegra Centro. Já está defasado, as políticas que foram desenvolvidas para esse tipo de trabalho estão deficitárias, não se tem um acompanhamento técnico exigido para esse fim. Então, acho que o que nós devemos fazer para o centro é que o novo secretário de Cultura, juntamente com o Condepasa, juntamente com o Alegra Centro, sentem e desenvolvam políticas para que se melhore não só o comércio, como a educação patrimonial, comércio e educação de limpeza e de preservação dos nossos bens. Quer comentar, Marco? Não, eu concordo com ele, eu acho que o centro seria revigorado, muito interessante de andar, mas a educação nesse sentido de lixo e tudo, ela é problemática. O centro, eu quero defender alguns dos comerciantes do centro, principalmente aqueles que abrem aos finais de semana, que eles já têm reclamado, não é de hoje, que não existe uma rotina de recolhimento de lixo por parte da empresa aos finais de semana. Existe no sábado, mas quando você incentiva os bares, os restaurantes a abrirem no domingo, eles produzem um lixo. E na segunda-feira o lixo fica praticamente a manhã toda na rua até ser recolhido. Então falta engrenar o recolhimento do lixo aos domingos também. Mas, Augusto, não é só o lixo, você tem problema da segurança. Então, a sim, prefeitura hoje não dá estrutura para os comerciantes abrirem. Quando eu falei de não abrir, não é claro que o comerciante vai querer abrir. Lógico, jamais que ele vai faturar. É claro, ele vai faturar. Só que eu acho que falta tá levando o turista, não só na praia, mas estar levando o turista para o centro. Como é que estava o centro? Vamos lá. Mostra para mim, Silvia, por favor. Até para o Manuel poder... aí são os garis, né? Recolhendo o lixo. E aí não é o centro, é o canal 2. Volta essa foto, por favor. Olha, esse é um problema grave, que é o despejo, não é? Isso quem faz é a população, não tem cabimento. Canal 2, isso é uma vergonha, né? Próxima foto. Agora nós vamos ver um verdadeiro... Olha só a situação. Outro canal também, por favor. Vamos lá. Mas além da educação, Augusto, Marco Telespectador, eu acho que também faltam lixeiras nas ruas. Existe no Não deu certo os contentores? Não, mas eu digo pro... Sim, mas você acha que os contentores deu certo? Eu acho que deu certo, sim. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa. Eu acho que é bem por aí. Mas eu estou falando para o transeúte, para as pessoas que estão na rua. Algumas cidades dos Estados Unidos, alguns estados, todos eles fazem um teste, Augusto. Eles pegam as pessoas e vê quanto tempo a pessoa consegue ficar com o lixo na mão. Então, por exemplo, você comeu uma bala, um chiclete, você está com papel na mão. Quanto tempo você consegue andar com aquele papel na mão, sem descartar? Então, o que em algumas cidades dos Estados Unidos eles fizeram? A pessoa consegue andar 100 metros com o papel na mão. Então, de 100 em 100 metros, você tem uma lixeira. Faz esse teste aqui em Santos. Você vai ficar minutos, vai andar muito tempo com o papel na mão. Eu, por exemplo, coloco no bolso. Quando eu chego em casa ou quando passo por alguma lixeira, você descarta. Eu descarto. O problema é achar lixeira, O problema é achar lixeira em alguns pontos da cidade. Por exemplo, na Avenida da Praia, você tem lixeira do lado da praia, mas se você for ver na calçada do outro lado, você praticamente não tem lixeira. Na Avenida Ana Costa, que tem A prefeitura alega que o problema são os vândalos. Mas aí, Augusto, fica complicado. Aí você tem que unir a questão da própria educação, né? Você tem que... E você tem um outro lado aqui na cidade, agora, né, principalmente nessa época, nada contra turista, adoro turista, mas existe um desrespeito do turista com relação à cidade que eu não sei se é porque eles olham e falam, pode jogar porque não tem problema, ou porque joga porque eu não estou em casa. É inacreditável a quantidade de latinha jogada pelo lado do vidro do carro ou papel. Quer dizer, se nós tivéssemos ele achar que, eu estou de férias, vale tudo, né? Principalmente na areia, né? Principalmente na praia. Eu acho que o maior... Você vê que assim, eles criticam, né? Os corintianos fizeram até uma cartilha para que a gente fosse lá para fora, mas a multa, ela chega a ser de em média $500 para você jogar qualquer coisa pelo lado de fora da janela.
Não, e a CET, no nosso Código de Trânsito, pode multar. Eu nunca vi uma multa por jogar lixo. Mas a CET está na preocupada com o ônibus do Canal 3 e da Avenida Ana Costa. O resto eu não sei se ela está. Só preocupa com A CET isso. realmente... A única preocupação mudar. deles é trabalhar depois das 5 para ver o dizer, ônibus. A Afonso Pena, com aquela conversão na esquerda, aquilo é terrível. Não, É terrível. Se você tiver um ônibus na Afonso Pena e a conversão à esquerda, todo o volume de carros tem que se limitar a uma faixa. Não, eu acho que o Paulo, de novo, né? Eu acho que o Paulo Barbosa tem que saber indicar aí o novo presidente da CET para que se faça um trabalho digno para a nossa cidade, porque nós estamos num funil, num gargalo, nós temos um problema não só de trânsito, novamente educação, né? Falta educação no trânsito. Inclusive ontem eu achei muito interessante a questão da faixa viva. Veio uma pessoa me questionar, eu estava parado no posto, perguntando: você já praticou a faixa viva? Não, sim, eu dirigindo já. E a pé? Falei: olha, a pé dificilmente. Falei uns 3 pontos para a pessoa: olha, em tal cruzamento, o pessoal não respeita, passa direto. Então eu acho que tem que ter uma conscientização. As faixas de segurança estão colocadas no local errado, praticamente todas elas. Por que eu falo isso, Augusto? Porque quando você está com o carro, você vai parar num cruzamento para olhar, você automaticamente tem que parar em cima da faixa. Por que lá? Por que fora, por exemplo, nos Estados Unidos funciona? Porque o recuo das esquinas é muito maior do que o nosso. Então você consegue parar antes da faixa e visualizar. Para isso acontecer direito em Santos, as faixas teriam que ser recuadas da esquina. Porque você com o carro consegue ultrapassar a faixa, onde você tem a visibilidade da rua e as pessoas passariam por trás dos veículos. Manuel Gonzalez, além de arqueólogo agora, técnico em segurança de trânsito. Eu acho que se nós estamos aqui, Augusto, para criticar, eu acho que nós temos também que mostrar que existem soluções. Tudo bem que vai ser um dinheiro gasto, porque vai ter que rebaixar as guias todas de novo, vai ter que pintar as faixas novamente, mas isso vai melhorar muito a questão aí do relacionamento dos motoristas com os pedestres. Isso é tranquilo. Na próxima ciclovia que fizer na Avenida Ana Costa, deve estar na 3ª ou 4ª, e rebaixa tudo de novo. Marco, muito obrigado, viu? Prazer, obrigado a vocês. Manuel, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Augusto, mais uma vez o prazer de estar aqui. Marco, prazer também estar com você aqui. Uma boa tarde a todos e a você também, telespectador. Um abraço a você, telespectador. Obrigado pela audiência. Eu volto amanhã, às 1h30 da tarde, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.